Olá, gente boa, amada igreja, irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero ler com os irmãos hoje o Salmo 131, que são apenas 3 versículos, que fala de como obter a satisfação, de como obter a calma em Deus. É um cântico de romagem de Davi. A gente sabe que os cânticos de romagem eram cantados, recitados, quando o povo subia a Jerusalém para adorar, pelo menos uma vez ao ano. Diz o texto: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como eu disse, é um salmo de confiança em Deus, de buscar a calma em Deus, de satisfação em Deus. Esse salmo é maravilhoso, porque além de ser um cântico de romagem, ele também, de todo saltério, ele é um dos mais indicados para gente perceber quem a gente é e quem Deus é, como nós devemos agir no nosso dia a dia, como nós devemos ser no relacionamento com as pessoas. Ele foi escrito por Davi, como eu já falei, um homem simples, pastor de ovelhas, que saiu lá dos pastos e da sua atividade agropastoril para o palácio, para ser o maior que Israel, rei que Israel já teve. Ele foi um dos homens mais abençoados por Deus em toda a história do povo de Israel. Ele tinha tudo para ser uma pessoa soberba e orgulhosa. Mas nesse salmo ele nos ensina com muita propriedade que o segredo da vida é ter a satisfação plena em Deus. Spurgeon dizia, um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos mais longos para se viver. Exatamente, um dos salmos pequenos, 3 versículos apenas, que é super fácil para ler, mas para se viver na prática, no dia a dia, naquilo que nós somos, fazemos, realizamos e aquilo que devemos deixar de fazer, de realizar, nos mostra que é um dos mais longos para se viver. Então, 3 coisas aqui a gente tem que levar em conta. A primeira delas, o que Davi diz que ele não é. Versículo 1. Ele renuncia ao orgulho e tem a honestidade de aceitar a si mesmo. O orgulho aqui brota do coração, se expressa pelo olhar e se concretiza pelo andar. Coração soberbo, olhar altivo e andar à procura de presunçoso conhecimento são descartados por Davi e deveriam ser descartados por nós também. Nós deveríamos dizer para Deus aquilo que nós desejamos e queremos ser. Não ter um coração soberbo, um olhar altivo, não andar à procura das grandes coisas, mas sim ter calma em Deus, saber que Deus é soberano e que Ele sempre está cuidando de nós, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos dando a alegria de viver em meios a adversidades, em meio a tristezas, a crises. Deus é aquele que nos dá tantas coisas que nós precisamos para viver com alegria. Pense nisso. Agora, o que Davi ele disse o que ele não é, agora, e que serve para todos nós, o que Davi disse que não é, nós precisamos também não ser. Agora, o que ele diz que é? Ele diz e usa aqui a metáfora da criança desmamada ou satisfeita, né? Plena, após ser alimentada, tranquila, satisfeita, descansando nos braços de sua mãe. Aqui nós temos nessa figura de linguagem, ou nessa metáfora, 2 lições para a nossa vida. A primeira delas, a humildade
em aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Ele está satisfeito com Deus. Salmo de número 16, Salmo de número 34 também nos ensina isso. Então, sinal de humildade, né? Aceitar a vontade de Deus. Criança desmamada no colo da sua mãe, né? Plena, alimentada e tranquila, sabendo que Deus a alimenta. Deus a alimenta. Segundo lugar, a segunda lição, quando ele diz o que é sobre a maturidade após o fim da primeira infância. A palavra aqui desmamar significa completar um ciclo, amadurecer. Então todo crente nasce como bebê espiritual, mas deve crescer e amadurecer. Em Efésios 4 a gente vê isso, 1 Coríntios 13, 1 Pedro 2:2, 1 Coríntios 13:11 e Efésios 4:13 a 15. E em último lugar, ele vai nos falar ele disse sobre o que Davi disse que não é, que nós também não devemos ser. Ele diz o que ele é em relação a essa criança alimentada, tranquila e satisfeita, e por isso tem que ter humildade em aceitar a vontade de Deus, por isso tem que ter maturidade, a gente cresce e vai crescendo no dia a dia espiritualmente falando. Em terceiro lugar, Davi encoraja o povo a superar e a esperar no Senhor. Nós devemos, em muitas situações, nos superarmos. Devemos, muitas vezes, esperar como a resposta certa que vem da boca do Senhor. Emprestando aqui a linguagem dos 3 primeiros salmos de ascensão, do 121, 125 e o 130, Davi encoraja aqui e convida todo Israel a colocar a sua esperança no Senhor, tanto agora para como todo sempre. Então coloque a sua esperança no Senhor, não só no tempo da pandemia, coloque para a eternidade. Coloque para a eternidade. Ele quer que o povo, ele quer que a igreja de hoje tenha a mesma experiência que ele teve com Deus. Humildade, contentamento, esperança no Senhor. Por isso ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Trata-se aqui de uma esperança jubilosa e não passiva, uma esperança na pessoa de Deus e não nas suas bênçãos, uma esperança eterna e não momentânea, porque essa esperança que nós vemos hoje é do verbo esperar, e nós cremos numa esperança do verbo esperançar, que nós sabemos que vai acontecer e que Deus trará como benefício, como bênção para a nossa vida. Então esperar, você espera o ônibus, espera um amigo, um convidado. O esperar de Deus leva em conta a esperança do futuro que nós temos para viver com Ele. E que tudo aquilo que nós experimentamos da parte de Deus vai acontecer, porque é segundo a vontade dEle e não nossa. Devemos tomar todas as nossas precauções do ponto de vista de termos uma vida bonita diante de Deus, uma vida plena, uma vida ética, uma vida que expresse a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. Mas também trata-se de uma esperança jubilosa, essa esperança que nós olhamos para o futuro com expectativa sempre positiva. Então, quando Deus é a nossa satisfação, quando nós estamos calmos em Deus, estamos contentes com tudo, em qualquer ação, em qualquer situação. Assim como o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Num contexto de dor, de sofrimento, né? Não como muitos usam esse contexto para ufanismo, longe disso, a palavra não diz isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o contexto de Filipenses 4? Contexto de desunião, contexto de sofrimento e o contexto de ajuda, contexto de ver a mão de Deus agindo sobre a vida do apóstolo Paulo. Então Davi, ele experimentou aqui uma profunda satisfação em Deus e quer que nós experimentemos também tudo isso. Não há paz para os ímpios, mas quando você vem a Cristo, pratica a humildade perante o Senhor, você encontra descanso para a sua alma e contentamento para o seu coração. Meus irmãos,
do que mais nós estamos precisando nesses dias. É de descansar a nossa alma em Deus, é contentamento para o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, acalme-se, controle-se, coloque o seu coração nas coisas de Deus. E com certeza, Ele, como diz o Salmo 37, fará sobressair a tua justiça como a luz ao meio-dia. Ok, meus irmãos? Descanse em Deus. Acalme, tenha calma e busque satisfação só nele. Ele tem todo o poder, autoridade, glória, e toda a glória nós devemos a Ele. Oremos então, agradecendo a Deus por mais um dia dessa loucura que estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor nos ensina a ter prazer, a ter alegria, contentamento, calma, satisfação plena em Ti. Somente em Ti nós temos a quem recorrer. O Senhor é dono do universo, o Senhor tem o controle do universo na palma das suas mãos. Por isso, Pai, ajuda-nos a termos humildade, a termos simplicidade, como essa criança desmamada no colo da mãe. Ajuda-nos, Pai, a viver de tal maneira da simplicidade que possamos experimentar essa satisfação plena e que possamos com isso e devido a isso, devido ao Teu cuidado principalmente, termos satisfação plena em Ti. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Livra-nos, Pai, desse mal que estamos enfrentando. Tenha, Senhor, misericórdia de todos, Pai. Nós clamamos e Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuida de todos nós, Pai. E dá-nos um coração sincero. Dá-nos um olhar simples para as coisas simples. Dá-nos, Pai, humildade para enfrentarmos não só esse momento, mas todos os momentos que nós teremos pela nossa vida à frente. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo em nós, pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Te agradecemos, te louvamos, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus, o Teu Filho. Oramos agradecidos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça de você uma pessoa que honre, mas que se acalme, que tenha calma e satisfação no nome dEle. É isso que nós pedimos a Deus. Amém.